Olá, oitavo ano! Vamos para mais um vídeo de correção dos exercícios que foram deixados para casa. Que foram os exercícios da página 161, 183, página 185 e 186 do módulo 1 de vocês. Dando continuidade ao nosso estudo de expressões algébricas e polinômios. Então, se você ainda não fez os exercícios, já sabe, né? Dá uma pausa no vídeo, vai lá, tenta fazer e depois você volta para corrigir e tirar suas dúvidas. Então, vamos iniciar o vídeo com a correção do exercício 12 da página 161. Então, o exercício nos diz que uma fábrica de monitores, ela fabrica computadores em modelo retangular, de modo que a medida do comprimento em centímetros é X e a medida da largura em centímetros é Y, certo? Inicialmente, estava produzindo esse modelo de computador, só que precisou cortar os custos. E aí, foram reduzidos tanto a largura quanto o comprimento. De que forma? Foram reduzidos 2 centímetros no comprimento. Então, o comprimento do novo modelo será x menos 2. Se o comprimento inicial era x e agora a gente reduz 2 centímetros, o novo comprimento é x menos 2. E a largura foi reduzido 3 centímetros de largura. Então, a largura passou a ter um y menos 3 centímetros, certo? E aí a questão quer que a gente dê a expressão que representa a área total, a área dessa tela nesse novo modelo. Se é um formato retangular, a área do retângulo vai ser comprimento vezes largura, certo? Então, se a gente quer a expressão do novo modelo, vai ser o produto do comprimento, x menos 2, pela largura y menos 3. Então, a gente vai fazer o produto dessas duas expressões. Então, aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva, certo? Logo, aplicando a distributiva, nós temos x vezes y, xy, x vezes menos 3. Menos vezes mais menos, então vai ficar menos 3x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes menos 3, menos vezes menos, mais 3 vezes 2, 6. Então, essa é a expressão que nos dá a área do novo modelo, que está representada na letra D. Tá? Questão 12, alternativa D. Vamos para a questão 13. A questão 13 traz uma figura representando a área de um terreno que um agricultor tem para plantar cenouras e batatas, certo? Onde a área da região mais clara, que está representada pela letra A, ele vai utilizar para plantar cenouras. E a área da região que está representada pela letra B, que é o marrom mais escuro, ele vai utilizar para plantar batatas. Então, uma das dimensões não está apagada, uma das medidas, tá? Tem uma interrogação aqui, então a gente precisa saber que medida é essa. Só que a gente sabe o quê? Que a área da região B deve ter 3x metros quadrados. Observe que essa região B é um retângulo, certo? Onde um dos lados, o comprimento é x e a largura a gente não sabe qual é. Só que a gente sabe que a área dele é 3x. E a área do retângulo é dada pelo produto do comprimento pela largura, certo? Então, para ficar 3x aqui, eu tenho que ter a largura igual a 3, porque eu já tenho x aqui. Então, quando a gente faz 3 vezes x, vai nos dar 3x, que é o que os dados da questão nos diz. Então, aqui a gente
Com essa informação, a gente já conseguiu descobrir quanto mede esse comprimento. Quanto mede o valor dessa medida, tá? Então, a questão pede, sabendo que todas as medidas e variáveis mostradas na figura estão em metros, qual é a expressão que vai nos dar a área total dessa região que a gente vai fazer a plantação, ou seja, todo esse retângulo grande aqui vai ser a região do plantio. Então, qual é a expressão que vai nos dar a área dessa região? Para a gente saber a área, a gente precisa saber o comprimento e a largura, certo? Então, o comprimento vai ser dado pela soma desses dois pedaços, o comprimento do retângulo total. Então, o comprimento total vai ser x mais 3y. X mais 3y. E a largura total vai ser também a soma desses dois comprimentos aqui. Então, vai ser 3 mais 2y. Logo, a área total, assim como a gente calculou no exercício anterior, vai ser dada pelo produto do comprimento, x mais 3y, pela largura, 3 mais 2y. E aí, a gente, da mesma forma, aplica a distributiva para fazer essa multiplicação. X vezes 3, 3x. X vezes 2y, 2xy. Mais 3y vezes 3, 9y. Mais 3y vezes 2y, 3 vezes 2, 6. Y vezes y ao quadrado. E essa, então, é a expressão que nos dá a área desse terreno. Então, vamos para a questão, exercícios da página 183. O exercício 6 pede para a gente fazer a multiplicação dos polinômios utilizando a propriedade distributiva. Então, utilizando a propriedade distributiva, na letra A nós vamos fazer 2x mais 3 vezes x menos y. Aplicando a distributiva, nós temos 2x vezes x, 2x quadrado. 2x vezes menos 5, menos 5 vezes 2, 10, 10x. 3 vezes x, 3x, então vai ficar mais 3x. 3 vezes menos 5, menos 15. Tenho termos semelhantes ainda nesse polinômio. Tenho, né, o menos 10x e o 3x. São termos semelhantes. Logo, eu ainda posso adicionar esses dois, reduzir o meu polinômio adicionando esses dois monômios. Então, o 2x quadrado eu vou repetir. Menos 10 mais 3. Devo 10, pago 3, fico com saldo negativo de 7. Então, vai ficar menos 7x menos 15. Então, esse é o resultado da multiplicação desses dois polinômios aplicando a distributiva. Certo? Letra B, mesma forma, a gente vai ter o quê? 2A vezes 4B, 4 vezes 2, 8, A vezes B, AB. 8AB, 2A vezes menos A quadrado. Então, menos vezes mais menos vai ficar negativo. 2A ao quadrado vezes A ao cubo. Agora, menos B quadrado vezes 4B. Vai ficar negativo também. B quadrado vezes B, B ao cubo. Então, vai ficar menos 4B ao cubo. E menos B quadrado vezes menos A quadrado. Menos vezes menos mais A ao quadrado, B quadrado. Então, não tenho termos semelhantes que eu posso simplificar aqui nosso polinômio. Então, esse é o resultado dessa
multiplicação. Letra C, vamos lá. Letra C a gente tem 3A vezes 4A, 3 vezes 4, 12, A vezes A ao quadrado, 12A ao quadrado, 3A vezes 6AB, mais 6 vezes 3, 18. Então, vai ter 18, A vezes A ao quadrado, B. 3A vezes menos 9B quadrado. Então, vai ficar negativo de novo. 9 vezes 3, 27. 27. AB quadrado. 2B vezes 4A. 4 vezes 2, 8. 8AB. 2B vezes 6AB. Mais, vou colocar aqui embaixo, tá? 6 vezes 2, 12. 12. A. B vezes B. B quadrado. E 2B vezes menos 9B quadrado. Menos vezes mais, menos. 9 vezes 2, 18. B vezes B quadrado. B ao cubo. Tenho termos para simplificar aqui nesse polinômio? Tenho, né? O menos 27AB quadrado e o 12AB quadrado. Esses dois monômios têm a mesma parte literal, tá vendo? AB quadrado. Logo, eu posso adicioná-los. Então, eu repito os anteriores. 12A quadrado mais 18A quadrado B. E agora eu somo eles dois. Menos 27 mais 12. Devo 27, pago 12. Menos 15 AB quadrado. Mais 8AB. Menos 18B quadrado. B ao cubo. Então, essa é o resultado da multiplicação desses dois polinômios na letra C. E na letra D, vamos lá. 5/3 de A vezes 3/5 de A. Então, eu vou multiplicar 5/3 por 3/5. Olha, denominador 3, numerador 3, posso simplificar. Denominador 5, numerador 5, posso simplificar. Então, o resultado desse produto é 1. Então, vai ficar 1A vezes A ao quadrado. 1A ao quadrado ou simplesmente A ao quadrado. 5/3 de A vezes 4/7 de AB. Então, a mesma coisa. 5/3 vezes 4/7. 5 vezes 4, 20. 7 vezes 3, 21. Então, vai ficar mais 21. A vezes A ao quadrado B. Agora, 2/3 vezes 3/5 B. Mesma coisa, 2/3 vezes, menos 2/3, na verdade. Menos 2/3 vezes 3/5. Menos vezes mais, menos. Então, o resultado vai ficar negativo. Posso simplificar o 3 do numerador com o 3 do denominador. Então, isso aqui vai ficar 2/5, menos 2/5. Logo, aqui vai ser menos 2/5. E a parte literal, B vezes A, ou A vezes B, tá? Então, menos 2/5 AB. E menos 2/3 vezes 4/7. Vai ficar negativo também. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 3, 21. Então, menos 8 sobre 21. A, B vezes B, B quadrado. AB quadrado. E como não temos termos semelhantes aqui, esse é o polinômio, o resultado da multiplicação desses dois polinômios na letra D.
certo? Agora vamos passar para os exercícios da página 185. Então, que trata de frações algébricas. O exercício 14 nos diz que a velocidade média de um corpo em movimento ela é dada pela razão. A razão é o quociente ou divisão, é a mesma coisa, tá? Entre o deslocamento e o intervalo de tempo que o corpo demorou para deslocar, onde a gente chama o deslocamento de t e o tempo de t. E aí, qual a fração algébrica que vai representar a velocidade média? Se a velocidade média é a razão, a divisão do deslocamento pelo tempo, então a fração algébrica vai ser d sobre t. E aí a letra B pede para a gente calcular o valor numérico dessa fração algébrica, dessa expressão, tá? Onde temos dois casos. O primeiro caso é o caso de um atleta que corre 100 metros em 10 segundos. Então, vamos ver qual vai ser a velocidade média, o valor numérico dessa velocidade média. Nesse caso, vai ser o quê? O deslocamento aqui é 100, que é a distância que ele percorreu. Então, vai ser 100 sobre 10, que é o tempo que ele levou para percorrer. Então, 100 sobre 10, logo a velocidade média vai ser 10 metros por segundo para o atleta. E a gente tem também que um leopardo percorreu essa mesma distância, ou seja, no caso, na situação do leopardo, a distância também é 100, que é a mesma, só que o tempo que ele fez foi 4 segundos. Então, o tempo agora é 4. Então, 6 dividido por 4, 25, vai ser o valor numérico da velocidade média para o leopardo. Então, 25 metros por segundo. Vamos lá para o exercício 15 agora. O 15 nos diz que para obter a nota média de uma turma em uma prova é feito a soma S da nota de todos os alunos e a gente vai pegar essa soma e dividir pelo número total de alunos, que a gente chamou aqui nessa expressão, nessa situação de N. Então, na letra A pede para a gente dar a expressão que representa a média da turma. Então, vai ser o quê? A média é dada pela soma dividido pelo total de alunos. A soma das notas dividido pelo total de alunos. Então, a letra B, a gente vai dar a média da turma, de uma turma com 30 alunos, no caso que a soma foi 225. Então, basta a gente substituir os valores, tá? Então, a gente vai ter 225 sobre 30. Se você fizer a conta aí, vai dar como resultado 7,5. Então, a média nessa situação é 7,5. Aí, na letra C, nos diz que 5 alunos não compareceram à prova. Então, para calcular corretamente a média, a gente precisa retirar esses 5 alunos do cálculo, certo? Então, eles vão ser retirados do total de alunos. Então, a nova expressão que vai nos dar essa situação vai ser o quê? S, que é a soma das notas, dividido pelo total de alunos, menos os alunos que faltaram, que foram 5 alunos. Então, essa vai ser a nova expressão, a nova fração algébrica, tá? E aí, nessa nova situação, qual seria a média da turma? Então, a soma permanecendo a mesma, 225. A gente sabe que a turma tem 30 alunos, mas faltaram 5. Logo, isso aqui é 225 sobre 25, que é igual a 9. Então, a média da turma subiu para 9, certo? Então, a média, vocês verem que depende do total da quantidade de alunos que compareceram, tá? E para finalizar, vamos ver o exercício 16 da página 186. O exercício, ele nos dá as dimensões de um aquário
que tem formato de um paralelepípedo reto retângulo, ou seja, que está expresso aqui nessa figura ao lado. E aí, as dimensões desse paralelepípedo, desse aquário, são dadas por frações algébricas. E a letra A pede para a gente dar a expressão simplificada que vai representar o volume de água que cabe nesse aquário. O volume de água, ele vai ser dado para a gente determinar o volume de um paralelepípedo, vai ser o produto das suas dimensões, certo? Logo, o volume de água aí vai ser dado pelo produto das dimensões. Então, a gente vai precisar simplificar, vamos simplificar cada uma dessas frações o máximo que a gente puder, para a gente conseguir obter o volume, a expressão simplificada do volume. Então, para o primeiro caso, 2x² mais 3x² y² mais 3x² y² sobre x². Vamos simplificar essa fração. Vamos lá. No numerador, eu posso somar esses dois monômios, certo? Porque a parte literal deles é a mesma. Logo, somando esses dois monômios aqui, a gente vai obter 2 mais 3, 5x² y² sobre x². Aí agora, ó, a gente tem um produto no numerador e a gente tem, então eu posso simplificar o x² do numerador com o x² do denominador. Vamos só relembrar que x² é o mesmo que x vezes x, certo? Assim como x² é x vezes x vezes x vezes x. Então, eu posso simplificar essa situação. Então, simplificando aqui, no numerador vai sobrar 1. E no denominador vai sobrar x vezes x, que é x², tá? Então, essa expressão, essa fração, eu posso simplificar como sendo 5x² virou 1. Eu simplifiquei, então sobrou 1. E então vai ficar 5y² sobre o denominador agora vira x², certo? Então, não posso mais simplificar essa expressão. Então, essa é a fração algébrica simplificada na primeira dimensão aí. Agora vamos para a segunda fração. Na segunda fração a gente tem xy ao cubo menos 2xy ao quadrado sobre y². Numerador eu vou apenas distribuir as potências. Então, isso aqui é x ao cubo, y ao cubo, menos 2 vezes x², y ao quadrado, sobre y². Aí, agora, para simplificar, eu vou precisar ter um produto no numerador, certo? Então, para eu ter um produto no numerador e eu quero simplificar com o denominador, então eu preciso colocar o y, a variável y em evidência, porque no denominador nós temos a variável y. Logo, colocando o y, tem tanto na primeira parcela quanto na segunda. E o termo que aparece tanto na primeira quanto na segunda é o y², certo? Então, eu vou colocar o y² em evidência. Colocando o y² em evidência, a gente vai ter o quê? Na primeira parcela, vai ser x ao cubo vezes y, né? Porque y ao cubo, isso é igual a y vezes y vezes y, que é o mesmo que y² vezes y. Então, se eu coloco o y² em evidência, vai sobrar
e um y na primeira parcela. E na segunda parcela, se eu já coloquei o y ao quadrado em evidência, vai sobrar 1 aqui, né? Então, vai ficar 2x² sobre y à quarta. E aí, agora, a gente faz essa simplificação da mesma forma que fizemos na fração anterior. Eu vou simplificar o y ao quadrado pelo y à quarta. Então, vai sobrar o quê? No numerador vai sobrar tudo que está entre parênteses aqui. X ao cubo y menos 2x². E o denominador vai sobrar y ao quadrado. Certo? Ok, então aqui a gente já simplificou a segunda fração. E a terceira fração, ela já está simplificada, né? Não temos como simplificá-la mais. Então, a terceira é xy sobre xy menos 2. Então, agora eu posso calcular o volume e simplificar o máximo que eu puder ainda, certo? Então, para determinar o volume, eu vou fazer o produto dessas três frações aqui, simplificadas, tá? Produto dessa vezes essa e vezes essa aqui. Então, vamos lá. Então, o volume vai ser 5y ao quadrado sobre x² vezes x ao cubo y menos 2x² sobre y ao quadrado vezes xy sobre xy menos 2. Certo? Eu estou multiplicando. Na multiplicação, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Então, se eu estou multiplicando o y ao quadrado e eu também estou dividindo por y ao quadrado, eu posso simplificar, certo? Então, vai sobrar 1 nesse denominador e vai sobrar 1 aqui nesse numerador. Então, é 5 vezes 1 e aqui sobra 1. Logo, vai ficar 5 sobre x² vezes x ao cubo y menos 2x². O denominador é 1, a gente não precisa colocar, tá? Vezes xy sobre xy menos 2. Certo? Vamos multiplicar. Continuando, isso vai ser igual a... Vou multiplicar o 5 com o xy, tá? A ordem não vai alterar, então... Isso aqui vai ficar 5. Não, vai ficar 5. Multiplicando o numerador, vamos ter 5 vezes x ao cubo y menos 2x² vezes xy. Certo? E no denominador, a gente vai ter x ao quadrado vezes xy menos 2. No numerador eu vou deixar como está e o denominador eu vou distribuir. Por quê? Porque a gente vai perceber aqui, quando a gente fizer essa distribuição, que o denominador é toda essa parcela que está entre parênteses aqui na multiplicação. Toda essa expressão em parênteses. Quer ver? Vamos lá. O numerador vai ficar como está. X ao cubo y menos 2x² vezes xy. E o denominador, distribuindo x² vai ficar x² vezes xy, x ao cubo y, menos x² vezes 2, 2x². Então, x ao cubo y menos 2x², que é o mesmo que está aqui entre parênteses no numerador, certo? Então, eu posso simplificar essa expressão com toda essa expressão aqui do denominador. Logo, vai sobrar como resultado 5xy
Denominador é 1, né? Então, essa é a expressão do volume de água do aquário. 5xy. E a letra B pergunta: que valor o produto XY não pode assumir? Ou seja, aqui a gente viu em aula que nas frações algébricas a gente tem uma condição de existência, certo? Que é que o denominador da nossa fração ele não pode se anular, não pode ser igual a zero. Então, nesse caso aqui, na primeira expressão, o x não pode ser zero, porque senão vai zerar o denominador. O y não pode ser zero na segunda expressão. E na terceira fração, xy vai ter que... Qual é o valor que xy não pode assumir? Para que isso daqui não seja zero, vai ser 2, né? Porque se eu coloco 2 aqui, vai ficar... Se xy for igual a 2, vai ficar 2 menos 2, que é igual a zero. E isso não pode acontecer. Logo, o valor que xy não pode assumir é 2. Solução da letra B. E assim a gente finaliza o nosso vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.